Estamos aqui para meditar na palavra do nosso Deus. E você, por favor, pode abrir a sua Bíblia aí no nosso texto-chave desse mês, a partir de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 25. Marcos 1, a partir do versículo 25. Se tiver uma pessoa do seu lado aí sem a Bíblia, se reparta a leitura para que todos nós sejamos abençoados. Marcos 1, 25, que diz assim: E repreendendo Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Vamos repetir para nós fixarmos. E repreendendo Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Mais uma vez. E repreendendo Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa noite de quarta-feira, em que estamos em sua presença, te pedimos, toma-nos em tuas mãos, tira de nós agora todo cansaço, toda preocupação, tudo aquilo que nos impeça de estar ouvindo e falando da sua palavra, Senhor. Toda distração, toda obra do maligno, que caia por terra agora em nome de Jesus. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bem, irmãos, tema da mensagem, autoridade. Por que autoridade? Olha só a autoridade com que Jesus chega aqui. Jesus disse, no texto que nós lemos, repreendendo Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Todo crente tinha que ter essa autoridade, né? Nós estudamos aqui, alguns meses atrás, que nós somos filhos de Deus, somos príncipes, somos reis, somos sacerdotes, somos co-herdeiros com Jesus. Nós somos aquele a que Jesus depositou a sua autoridade. Mas eu quero que você volte aí alguns versículos atrás, lá para o versículo 21, para nós meditarmos a respeito do que Jesus fazia naquela cidade de Cafarnaum. Diz assim no versículo 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Em primeiro lugar, nessa noite, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção. Porque Jesus, ele ensinava, ele pregava e ele curava. Mas em primeiro lugar, Jesus ensinava com autoridade. Sabe, nós somos crentes, somos filhos de Deus. E quando nós utilizamos a nossa autoridade, quando nós utilizamos a autoridade que Jesus deposita em cada um de nós para ensinarmos a palavra de Deus, nós fazemos o ensinamento que Jesus deixa para a nossa vida. Sabe, às vezes nós crentes temos medo, temos vergonha, temos timidez de chegar e ensinar a verdadeira palavra de Deus. Às vezes as pessoas estão fazendo coisas erradas perto de nós, nossos parentes, cristãos, estão fazendo coisas contrárias à palavra de Deus. E nós, às vezes, enfiamos a viola no saco e não falamos o que tínhamos para falar, que era o correto. Aquela oportunidade passa. Mas aqui diz que Jesus, entrando em Cafarnaum no sábado, dia do Senhor, ele vai direto a uma sinagoga, ele não perde a oportunidade. E todos ficavam maravilhados com a sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Sabe, meus irmãos, nós aqui, nós estudamos a palavra de Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus. Então, quando alguém vier te falando uma bobagem a respeito da palavra de Deus, te falando aquela história, como eu já falei aqui anteriormente, que de 1000 passarás, mas 2000 não chegarás,
ou qualquer outra besteira que eles dizem que estão na palavra de Deus, você abra a sua Bíblia e ensine da forma correta. Use a autoridade que Jesus te dá. Jesus nos dá essa autoridade, porque a palavra de Deus é a verdade. E sendo a verdade, nós podemos falar da palavra de Deus com autoridade. É o que Jesus fez. Ele foi direto para a sinagoga, foi para o local de ensino. Chegou lá, o pessoal só aprendia bobagem, só aprendia coisa errada. Mas Jesus chegou e ensinou a verdadeira palavra de Deus. Sabe como as pessoas chegam aí no seminário? Quando eles ouvem a verdadeira palavra de Deus, simplesmente lendo a Bíblia, ficam maravilhados com o que está escrito na Bíblia. Somente com o que está escrito na Bíblia. Autoridade que Jesus nos dá a cada dia. Sabe, o tema é autoridade. Utilizando a autoridade para repreender, calar e fazer o demônio sair, fazer o inimigo sair das nossas vidas, do nosso trabalho, da nossa casa, da nossa família. Mas nós temos que fazer isso com autoridade. Aquele que conhece a palavra de Deus, ele tem autoridade para fazer isso. É como meu professor lá da faculdade fala. Às vezes ele faz uma pergunta para a turma a respeito de administração. E a turma fica... igual o pastor Paulo às vezes pergunta aqui, né? Na escola bíblica. A turma... Ele fala para a gente... Olha só, vocês são administradores. Vocês estão estudando. O que eu perguntei para vocês, vocês têm que falar na ponta da língua. Meu professor, ele coloca isso para a turma. E é o que Jesus espera de nós. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós podemos falar da palavra de Deus com autoridade. Você vai poder falar, demônio, eu te repreendo em nome de Jesus. Cala sua boca e sai dele em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a atitude do crente que entende os ensinamentos de Jesus. Mas não para aí não. Versículo 23, por favor. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. E então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Segundo lugar, Jesus usa a autoridade sobre o inimigo. É o que nós sempre falamos aqui, o inimigo está furioso, tá? Irmão, o inimigo está furioso comigo. Claro, ele está furioso comigo, está furioso com o pastor Nilson, está furioso com o irmão Alessandro, está furioso com a irmã Irene, com a irmã Onília, está furioso com o Marquinhos, claro! Nós estamos fazendo a vontade de Deus, o inimigo está furioso com a gente. Nós estamos estudando a palavra de Deus, o inimigo está furioso com a gente. Nós estamos sendo fiéis na casa do Senhor, o inimigo está furioso conosco. Mas não adianta nada você constatar que o inimigo está furioso com você e você ficar de cabeça baixa, você ficar de boca fechada, você constatar que o inimigo está avançando sobre a sua vida e você não fala nada. É o que nós falamos sempre aqui. Apareceu um problema, manda sair em nome de Jesus. Manda sair em nome de Jesus. Sabe, manda em nome de Jesus, com a autoridade que Jesus te deu. Fala para o teu irmão, Jesus te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e nada lhe fará dano algum. Jesus nos deu essa autoridade, olha só. Ele chegou na sinagoga e ensinou o correto. Olha só, é assim, assim, assim. Todo mundo ficou maravilhado. Aí apareceu a oportunidade para Jesus colocar aquele ensinamento em prática. Um homem se levantou endemoniado. Jesus falou: eu te repreendo, dizendo: cala-te e sai dele. E imediatamente saiu. E sai da nossa vida também. Sai. O demônio, ele está ao derredor, bramando como um leão. Ele está querendo alguém que ele possa tragar. E tem muito crente dando mole para o demônio.
Tem muito crente alisando o demônio, criando o demônio que nem cachorrinho, achando que ele não vai morder. É igual o filhote de pitbull, quando nasce é desse tamanzinho, mas espera 4 meses, olha o tamanho da boca. O diabo é assim também. Ele vem, parece inofensivo, mas daqui a um pouquinho, ele está querendo engolir a sua cabeça. E tem muito crente que deixa o diabo, deixa ele lá, deixa ele lá. Quando Jesus nos diz para nós utilizarmos a autoridade e mandar sair em nome de Jesus. E é em nome de Jesus que ele vai sair. Sabe, o tema é autoridade. Utilizando a autoridade que Jesus nos dá para repreender, calar e expulsar o demônio das nossas vidas. Ah, pastor Robson, o demônio está na minha vida. Não está dentro de você, porque o Espírito Santo está lá. Mas ele está no derredor. Ele está só esperando um vacilo seu. Ele está só esperando você cometer aquele seu pecado diário que você luta todo dia contra ele, para te acusar. Ele vai chegar no teu ouvido e vai te acusar. Ele vai falar que você não deve vir para a igreja porque você pecou. Ele vai falar para você não falar com o pastor, porque o pastor vai adivinhar que você pecou. Aí você fica com vergonha de cumprimentar o pastor. Ele vai falar que aquele irmão que está do seu lado aí, ele sabe o que você fez hoje, qual foi o seu pecado. Mas no momento, meus irmãos, em que você fala, demônio, cala a sua boca, porque eu conheço o meu Deus, eu sei a quem eu sirvo, eu sei quem eu sou rei, eu sou sacerdote, eu sou co-herdeiro com Jesus, eu sei que o meu Redentor vive e que eu sou abençoado em nome de Jesus. Na hora que você fala isso, o demônio cala a boca. Ele fala, esse crente não é bobo. Esse crente não pode ser enganado. Esse crente sabe que ele peca o pecado diário dele, mas ele se arrepende, pede perdão a Jesus e ele sabe que Jesus perdoa. Tem crente que vive amarrado. O diabo fica acusando todo dia, toda hora, sem parar. Todo dia, toda hora, sem parar. O diabo é assim. É todo dia, toda hora, sem parar, ele te acusa. Mas quando nós utilizamos a autoridade que Jesus nos dá, diabo, cala a boca, sai de perto de mim, vaza, vai embora. Ele tem que ir em nome de Jesus. Não tem alternativas para o diabo. Não tem. Quando você emprega o nome de Jesus com uma autoridade, o diabo não pode ficar. Amém? Amém. Quem concorda, diga amém. 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 Marcos 1,40, por favor. Dá um pulinho lá para o versículo 40. Marcos 1, versículo 40. Em primeiro lugar, Jesus ensina com autoridade, irmãos. Quando você for ensinar para alguém, for pregar para alguém, ensina com autoridade. Sabe? Abre lá um trecho da Bíblia que você conhece. Fala coisas que você sabe. Não fala aquilo que falaram, que disseram, que você ouviu. Olha, muita coisa que você ouve aí na televisão aí é balela, hein? É bobeira, é mentira. Tudo que você ouve no rádio também você tem que filtrar, porque tem muita gente falando besteira. Segundo lugar, Jesus usa autoridade sobre o inimigo. Use a autoridade sobre o inimigo que fica rondando a sua vida, fica rondando a sua casa, o seu trabalho. Ah, pastor Robson, mas no meu trabalho só tem ímpio, só vai ter demônio naquele lugar. Mentira. Todo lugar que você pisar a planta do pé, Deus te dá. Use a sua autoridade no seu trabalho. Terceiro lugar, Marcos 1, versículo 40, diz assim: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes me limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero, ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Jesus ensinou, Jesus pôs a autoridade em prática,
E quando aquelas pessoas viram que Jesus tinha autoridade de ensinar e tinha autoridade para expulsar demônios, foram ao encontro de Jesus, um homem leproso, doente. Perguntou para Jesus: Jesus, se tu queres, bem podes me limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Terceiro lugar, meus irmãos, Jesus cura com autoridade através da palavra. Ele disse: ser limpo. E o homem ficou curado imediatamente. Imediatamente. Quando nós usamos a palavra de Deus com autoridade, milagres acontecem. Quando nós utilizamos a palavra de Deus com a fé, com a certeza de que Ele está agindo, milagres vão acontecer. Sabe, você está aqui nessa quarta-feira dos filhos de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Eu tenho certeza que você está colocando a sua fé em prática. E se você não tivesse com fé aqui, você ia estar em casa. Você não ia ter vindo para cá. Porque aquele que não tem fé, ele vai ficar em casa, vai ver jornal, vai ver novela, vai ficar dormindo, vai ficar jantando. Mas você que está aqui, está colocando a sua fé em prática. Saiba que quando Jesus ensina, quando Jesus expulsa demônio, Jesus também cura através da palavra. Aquele homem creu nisso. E ele pergunta assim ainda: Jesus, se queres, pode me limpar. Jesus falou: eu quero. E Jesus está dizendo nessa noite também: eu quero limpar a sua vida, eu quero transformar a sua vida, eu quero que você tenha uma vida transformada, uma vida mudada. Mas temos que ter a atitude daquele homem. Chegar para Jesus: Jesus, me limpa, me transforma. Sabe, nós podemos falar isso para Jesus. Aquele homem chegou com autoridade: Jesus, se queres, me limpa. E você também pode fazer a mesma coisa nessa noite. Sabe, quando nós terminarmos aqui a mensagem, que você vir até aqui à frente, você vai abrir a sua boca e vai falar com Ele: Jesus me limpa, Jesus me transforma. Eu vou usar a minha autoridade nessa noite para repreender, calar e expulsar o demônio da minha vida, e eu sei que a minha vida vai mudar. É isso que você vai falar para Ele quando você vir aqui na frente, com toda a autoridade que Ele está te dando. Jesus está te dando autoridade para você falar isso. Mas fale com autoridade, não fale daquele jeito: ah, Jesus, se quiser me curar, me cura aí. Se não quiser me curar, o Senhor sabe de todas as coisas. Ah, se o Senhor quiser que eu tenha uma vida melhorada aí, o Senhor me ajuda aí também. Se o Senhor não quiser também, o Senhor sabe de todas as coisas. Não, não é essa a nossa atitude. Não é essa a nossa atitude. Jesus está dizendo que aquele que o busca, aquele que tem autoridade, alcança a vitória. E alcança através da palavra. E essa palavra que está na sua mão é que transforma a sua vida. É essa palavra, a palavra de Deus. Sabe, Jesus estava lá em Cafarnaum, ele chegou na cidade. Chegou, foi direto para a sinagoga, foi ensinar, expulsou demônio, curou leproso. Agora, por favor, volta lá para Mateus, no capítulo 8, versículo 5. Olha o que acontece quando você ensinar com autoridade, quando você expulsar o inimigo com autoridade, e quando você, através da palavra, crê que a sua vida pode ser mudada. Olha o que acontece lá em Mateus, capítulo 8, versículo 5, diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também sou homem de autoridade, e tenho soldados sob as minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem.
E ao meu criado faze isto, e ele faz. Versículo 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. É isso que acontece, meus irmãos. É isso que acontece quando Jesus coloca a autoridade dele. É isso que acontece quando você põe a autoridade em prática. É isso que acontece quando você repreende, manda calar e manda sair. Aquele centurião, eu acredito, eu posso acreditar isso, a Bíblia não diz, mas eu posso dizer que aquele homem estava observando Jesus desde o momento em que ele pisou em Cafarnaum. Porque ele conhecia a autoridade de Jesus. Ele era um centurião romano. Ele não era de Israel. Mas ele conhecia a autoridade de Jesus. Falou: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico. Jesus falou: eu vou lá. Ele falou: não, Senhor, não precisa ir, porque eu sou homem de autoridade. Sei que o Senhor também é. Eu sei que basta uma palavra sua e o milagre vai acontecer. Sabe, meus irmãos, quando nós utilizamos a autoridade de Jesus, o milagre ele acontece na nossa vida. Ah, pastor Robson, mas aquilo foi só com Jesus, leva mal não. Jesus ele é Deus, Jesus ele é maravilhoso, Jesus ele tem o Espírito Santo, Jesus é o cara. Meus irmãos, nós somos os caras e as caras. Nós somos filhos de Deus. Nós somos sacerdotes, co-herdeiro com Jesus. Eu gostei muito dessa campanha, só vim falando disso, porque foi uma maravilha. Crente precisa saber disso, que nós somos reis e sacerdotes, que o poder está em nós, que Jesus nos deu autoridade, mais uma vez eu digo, para pisar serpentes e escorpiões, e nada nos fará dano algum. Sabe, às vezes é difícil, o crente não entende isso. Aí entra naquela ladainha, lembra que o pastor no estudo aqui falou domingo? Ah, Jesus me ajuda, ah, Jesus me cura, ah, Jesus sai demônio, ah, Jesus manda o demônio sair, Jesus, ah, Jesus manda o demônio sair, ah, Jesus faz isso, ah, Jesus faz aquilo, e todo dia a mesma ladainha, e nada vai acontecer, e não vai acontecer mesmo. Se você não usar sua autoridade, repreender, mandar calar e mandar sair em nome de Jesus, a sua vida não vai mudar. Mas no momento em que você fizer isso, tudo muda na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu emprego. Sabe, irmãos, é tão simples. Jesus nos ensina tão simples. Os ensinamentos de Jesus são simples. Simples. É só fazer da forma correta. 3 passos: repreende, cala e sai. Repita comigo assim, ó: repreende, cala e sai. Repreende, cala e sai. Repreende, cala e sai em nome de Jesus, porque assim diz a palavra de Deus. Assim nós cremos e assim será na nossa vida em nome de Jesus. Amém? Então fique de pé, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa noite de quarta-feira, Senhor, em que nós estamos aqui em Sua presença, sim, Pai, cansados pelo dia de trabalho, fadigados, mas estamos alegres por estar aqui. Senhor, nosso Pai, maravilhoso Deus, que a cada dia tem suprido as nossas necessidades. O nosso Deus que a cada dia nos toma em Tuas mãos. Essa noite, Senhor, essa campanha desse mês, que nos ensina que nós temos que colocar autoridade em uso. A autoridade que o nosso Deus nos dá, a autoridade que nos é delegada. Ó Senhor,
Nós, teus filhos, que cremos nisso, te agradecemos por essa autoridade em nome de Jesus. E você, meu irmão, minha irmã, que sabe que a autoridade está em suas mãos, e o poder de Jesus, ele acontece, ele age, ele vem sobre a nossa vida quando nós utilizamos essa autoridade, e que o demônio sai quando nós repreendemos, o calamos e o expulsamos